Não existe nada mais glorioso na vida do que fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu não sabia que Ele ia orar por mim. Muito obrigado, continue orando como eu preciso. E hoje à noite eu queria falar sobre isso, conhecendo a vontade de Deus. Nada, mas nada mesmo, é tão glorioso do que conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é sempre boa, ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus não é alguma coisa tão ruim. Nós não somos chamados para compreendermos a vontade de Deus, mas para fazermos a vontade de Deus. Em muitos momentos nós vamos caminhar sem compreender. Quando o Senhor disse para os discípulos, Pedro estava lá no barco, disse: se tu és, Jesus falou: pode vir. Pedro foi o único que começou a caminhar, os outros discípulos podiam caminhar sobre as águas também, mas ele escolheu fazer a vontade do Senhor. Deus tem um plano para a nossa vida. Não existe uma coisa chamada um pré-determinismo, um fatalismo, não. Deus nos deu algo que é chamado o livre-arbítrio. Você é tão livre para fazer a vontade de Deus, como você é livre para voltar as costas para a vontade de Deus também. Se Deus tem um plano para a sua vida, é tão importante que você conheça exatamente essa realidade, a vontade do Senhor, a vontade dEle para a sua vida. Algo que Ele tem para a minha vida pode ser tão diferente para a sua em alguns aspectos. Quando você abre a Escritura no Salmo 32, o versículo de número 8, Salmo 32, o verso de número 8, diz assim: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Uma vez, há muito tempo atrás, era muito comum os caminhões no para-choque terem escrito. Sempre tinha uma frase no para-choque do caminhão. E tinha uma frase que alguns caminhoneiros colocavam, tão estúpida. Dizia assim: não me dê conselhos, sei errar sozinho. Que loucura! Olha o que Deus está nos falando: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deve seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Nós precisamos, cada passo, cada momento, cada decisão a tomar, nós precisamos conhecer a vontade do Senhor. Isaías capítulo 30, o verso de número 21, traz essa mesma realidade, algo que você precisa guardar no coração. Isaías 30, o verso de número 21, diz assim a palavra do Senhor: guarde essa palavra no seu coração, em momentos de decisão, em momentos quando você precisa ouvir a voz do Senhor. Diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Deus, Ele se preocupa com você. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Deus conhece tão bem a sua vida. Deus se importa com você. E conhecer a vontade do Senhor não é uma tarefa que você nunca vai desfrutar dela. Conhecer a vontade do Senhor e a vontade dEle é boa, é perfeita, ela é agradável. O texto diz: quando te desviares para a direita. Se não é a direção de Deus e você para a direita, você vai ouvir a voz dEle. Quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Nossa vida, ela é marcada pelos recomeços. E quantas vezes você toma um caminho que não é o caminho que Deus tem para você? Ou você pode tomar outro caminho que não é a vontade de Deus.
Hoje eu quero plantar no seu coração essa compreensão para você entender que a vontade de Deus não é uma incógnita, algo assim que você nunca vai conhecer ou vai desfrutar. Aqui a palavra está dizendo: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. O cristão, ele não tem cisma, não, ele tem a direção de Deus na vida dele. Isaías capítulo 58, o versículo de número 11, repete, porque você vai encontrar isso passando por toda a Escritura. Diz assim a Escritura, Isaías 58, o versículo 11 diz: o Senhor te guiará. Note bem, o Senhor te guiará continuamente, não é de vez em quando. Ele vai te guiar não apenas nas coisas, entre aspas, espirituais. Ele quer te guiar em tudo. Qual vai ser a sua profissão, onde você vai morar, com quem você vai casar, e tudo. Não é que você não vai ter a liberdade. Deus conhece seu coração, Deus conhece seus sonhos, Deus conhece, porque Ele que te deu esses sonhos. Mas quando nós lemos aqui, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Não é que você vai andar agora como se andasse por um deserto, só areia, tão seco. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Muitas vezes você pode estar naquele lugar tão árido, tão seco, tão quebradiço, mas Ele fortificará os teus ossos. Ele muda o cenário. Será como um jardim regado, como um manancial cujas águas o quê? Nunca faltam. Paulo, escrevendo na carta aos Romanos, os 2 primeiros versículos do capítulo 12, ele diz assim, ele ora, ele faz um clamor dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja o que é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vida só é vida quando vivemos assim. A perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus não é mais ou menos. A vontade de Deus é boa, perfeita, mas é agradável. Algumas pessoas acham que a vontade de Deus é alguma coisa tão ruim. É como se você comesse uma comida que está muito apimentada ou com muito sal. Não é tão agradável, não é palatável, não é. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Sabe, o melhor lugar para você viver é no centro da vontade de Deus. Não importa onde seja, no alto da montanha, no fundo de um abismo, em qualquer lugar, a presença dEle muda o ambiente. Mas muda quando você muda, quando você escolhe viver a vontade do Senhor. Sabe, Jesus, Ele veio para cumprir a vontade do Pai. Quando eu leio aqui sobre Jesus, em Lucas capítulo 22, o verso 41, olha que coisa tão linda. Lucas capítulo 22, o verso de número 21, Lucas 22, 42, aliás. Lucas 22, o verso de número 42, Jesus, ali no Getsêmani, ele ora dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Pai, se queres. Quem tem a palavra final em nossa vida é Deus. Muitas vezes as pessoas tomam decisões não pela vontade de Deus, é a decisão pela conta bancária, é a decisão por aquele rosto bonito, é a decisão por aquilo. Não é assim. Algo você sempre tem que ter.
Ali está Jesus dizendo: Pai, se quer, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Enquanto você escolher fazer só a sua vontade, nunca você vai desfrutar do que seja realmente a vontade de Deus. Não é assim. Em João capítulo 4, o verso de número 34. João capítulo 4, o verso de número 34. Olha o que está escrito, dizendo assim. Jesus falando. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida, Jesus falando, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Alguém diz que nós somos aquilo que comemos. Mas Jesus se alimentava de quê? Da vontade de Deus, fazendo a vontade do Senhor. Os discípulos não entendiam. Falaram para ele: Jesus come. É verdade, Jesus comia peixe, comia pão, bebia água. Mas ele tinha algo diferente. Ele disse: a minha consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Existem muitas pessoas que querem conhecer a vontade de Deus, mas não querem realizar a obra de Deus. Existem muitas pessoas que conhecem a vontade de Deus, mas aquilo fica só na mente. Ela tem que desembocar em coisas práticas. Ela tem que sair daquela zona de conforto aparente. Pode ser uma situação tão delicada, mas aqui está. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a obra. Existem pessoas que querem realizar a obra, mas que não é aquilo que Deus tem para ele. Realizar a obra segundo a vontade do Senhor. Davi foi um homem que tropeçou muito na vida, mas é um personagem da Escritura que Deus diz assim: esse homem é segundo o meu coração. Então interessante. Davi, um homem que pisou tanto na bola, de uma forma assim, você diz: olha, eu nunca pratiquei pecado como esse homem praticou. Mas havia algo, a sensibilidade para o arrependimento, mas também a sensibilidade de fazer a vontade do Senhor. E há um resumo de Davi, em Atos capítulo 13, o verso de número 22, diz assim. Atos capítulo 13, versículo 22. Deixa eu achar aqui, pronto. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Em muitos momentos, Davi saiu da vontade de Deus, bagunçou a vida. Mas ele tinha uma sensibilidade de arrependimento, de voltar. Muitas vezes a pessoa erra o caminho, mas o orgulho a segura para ela não dar o braço a torcer e a voltar. Mas aqui o próprio Senhor está dizendo: achei Davi, filho de Davi, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E no versículo 36, repete dizendo assim: porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção.
Diz, olha, porque na verdade tem Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus. O que é desígnio de Deus? É a vontade de Deus. O desígnio de Deus é aquilo que Deus preparou. Aquilo que Deus preparou para Davi é algo que tem diferente para mim ou para a sua vida. Mas aquilo que Deus tem para você, porque no meio de praticamente mais de 7 bilhões de seres humanos, você é uma pessoa única, exclusiva. Não tem uma cópia sua. Você é essa pessoa única. Até os fios de cabelo que você tem, cada um deles é numerado. Deus sabe tudo a seu respeito. Deus conhece a sua vida. Deus te ama. E Ele tem esse projeto lindo para você, chamado a vontade de Deus para a sua vida. Não deixe que a vida passe. A vida só é bela quando você está vivendo no centro da vontade de Deus. Fora da vontade de Deus, você é sempre assediado por demônios, por Satanás, pela sua carne, te levando à destruição. A vontade de Deus, a Bíblia diz que é sempre boa, ela é sempre perfeita, ela é sempre agradável. Então você precisa guardar de uma forma muito intensa no seu coração, porque a vontade de Deus é para todos os homens. Jamais se esqueça disso, que a vontade de Deus é para todos os homens. E a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam e sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. 1 Timóteo 2,4 diz: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É a vontade de Deus salvar a todos. Mas Deus deu ao homem o quê? O livre-arbítrio, a liberdade. O homem é livre para amar e abraçar a Deus, como ele é livre para voltar as costas também para Ele, dizendo: eu não quero. A vontade de Deus. Guarde no coração isso, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. Quando você vai falar com alguém sobre Jesus, então você tem que ter no coração essa convicção: Deus deseja que essa pessoa seja salva. Deus não deseja que ela ali vá para o inferno, para a perdição, mas Deus deseja que ela seja salva. Por isso que nós temos ido, o que nos faz aqui como igreja, e estabelecendo as igrejas, enviando os missionários, começando por Belo Horizonte, por Minas, pelo Brasil, e queremos chegar aos confins da terra. Não é para levantar o nome de uma bandeira chamada Lagoinha, mas levantar o nome do Senhor, porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Mas Ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Deus não vai mandar anjos virem para pregar. A mensagem é através das pessoas que conhecem o Senhor. Deus quer que as pessoas se arrependam, que sejam salvos. Mas agora Deus deseja que cada salvo seja realmente cheio do Espírito Santo. Quando lemos em Efésios 5, a partir do versículo 17, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 17, nós lemos até o verso 21 assim. Olha a vontade de Deus. Efésios 5, 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, loucos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. E qual que é? Olha o verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aqui está, compreender a vontade do Senhor, cheio do Espírito Santo. Procurai compreender a vontade do Senhor. Aí Ele vai mostrando qual é a vontade do Senhor. Não é para você se embriagar com vinho, onde há contenda, onde há briga, onde há confusão, mas ser cheio do Espírito Santo. É isso.
que a sua mente seja sempre cheia da palavra de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que a sua mente seja sempre cheia da palavra de Deus. Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1. Do verso 9 até o versículo 12, vai mostrando assim: por essa razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança nos santos da luz, para que a sua mente, é a vontade dele, seja cheia da palavra. Aqui em Colossenses, ainda capítulo 4, o verso 12, Paulo manda saudações, ele diz assim: saúda-vos Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Muitas vezes pessoas querem oração: ore por mim, ore por mim, ore por mim. Mas quantas vezes, dificilmente alguém já me procura dizendo assim: pastor, ore por mim, para eu conhecer a vontade de Deus. Ele já vem com a sua própria vontade. Ele não vem pedindo oração para conhecer a vontade. Ele quer que Deus faça a vontade dele, não a vontade de Deus. Paulo, terminando essa carta, ele fala a respeito desse irmão Epáfras: saúde Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente, por vós das orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda vontade de Deus. Tem gente que não sabe por que vive, nem por que está aqui. Se você perguntar para alguém na rua: por que você vive? Tem gente que não sabe por que vive. Alguns dizem: eu vivo para trabalhar. Para que você trabalha? Eu trabalho para ganhar dinheiro. Para que você quer dinheiro? Para ter comida. Para que você quer comida? Para ter saúde. Para que você quer ter saúde? Para trabalhar. Será que a vida dele, do ser humano, é apenas esse ciclo? Não. A vontade de Deus, não existe nada mais lindo, mais glorioso. Você precisa estar, como diz aqui o texto que eu acabei de ler, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. A vontade de Deus não é uma coisa assim tão etérea: pouquíssimas pessoas podem conhecê-la. Não, a vontade de Deus é tão simples, mas tão simples, tão simples. Por isso que a palavra do Senhor diz: olha, gente, você tem que falar só assim, sim e não, não. O que passa disso vem do diabo. Tão simples conhecer a vontade de Deus. Você tem uma paz tão grande na sua vida. Então, quando você toma essa compreensão, é tão diferente. Quando você rende ao Senhor a sua vontade, toda a sua vida a Ele, seu próprio corpo. Pode parecer estranho isso, mas Romanos capítulo 12, os 2 primeiros versículos, Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, há um apelo dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa,
A vontade de Deus é agradável. A vontade de Deus é perfeita. É isso que traz ao nosso coração uma alegria tão grande. Quando nós servimos a Jesus Cristo com o coração alegre, é tão diferente. Quando nós vamos aqui, os irmãos cantando, os outros tocando, esses meninos aqui com as câmeras, eu não vejo nenhum deles assim, com aquela cara fechada, azeda. Não, o coração alegre é diferente. Efésios capítulo 6, versículos 6 e 7. Efésios capítulo 6, o verso 6 e o verso 7, dizem assim: não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não aos homens. Quando você contempla todos esses irmãos que ministram, os diáconos, os cantores, aqueles que estão aqui, que preparam tudo, eu vejo o rostinho de cada um. Mas o rosto vai transparecer o quê? O coração. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Tudo que não é feito para Deus de coração, não tem valor algum. Não é assim. Fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. A beleza da fé, a beleza que temos de sermos crentes no Senhor, é exatamente isso, de podermos alegrar o coração dEle, de fazermos a vontade dEle, fazemos tudo para Ele, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. O empregado faz por causa do salário, sobrevivência. Ao contrário, nós servimos ao Senhor. A honra que Deus nos dá, que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo, é cumprir a vontade do Senhor. Mas nós temos que fazer a vontade dEle, viver numa vida santificada, moralmente pura. A carta aos Tessalonicenses é uma carta que fala muito sobre o preparo, a volta do Senhor. Mas quando lê em 1 Tessalonicenses 4, verso 3 até o versículo 8, vai dizendo assim: pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos. Pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos. Pois esta é a vontade de Deus. 2 pontos. O quê? A vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os gentios que não conhecem a Deus. E que nessa matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para impureza, e sim para a santificação. De certo, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo. Verso 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E ele vai mostrando. 1 Pedro, capítulo 4, o versículo 2. 1 Pedro, capítulo 4, verso 2 diz: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Para que no tempo que vos resta na carne, eu não sei quanto tempo eu vou viver ainda, nem você sabe. No tempo que nos resta, ele diz: já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E agora, antes de terminar, é da vontade de Deus, está escrito em 1 Tessalonicenses 5, verso 18.
Os músicos vêm para o seu lugar agora. 1 Tessalonicenses 5, o verso de número 18. Olha como está escrito. 2 Tessalonicenses 5, o verso de número 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Nós damos graças por aquilo que nossos olhos veem, mas nós estamos presos no presente. Mas Deus conhece não apenas o nosso passado, Ele conhece o nosso futuro, e Ele sabe o que é melhor para nós. Em tudo dai graças. Você vai tomar o ônibus, e não é que o ônibus não parou para você. Você pode xingar, blasfemar, fazer o que for, cuspir. Mas quando você diz, eu vou dar graças, eu não sei o que vai acontecer. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não é uma vontade de Deus, é a vontade de Deus. Você sabia que quando você lê 1 João capítulo 2, verso 17, 1 João capítulo 2, verso de número 17, que há um prêmio para aqueles que fazem a vontade de Deus. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele que, porém, faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Pode ter prêmio mais glorioso que esse? Permanece eternamente. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz. Tem muita gente que fica brigando para conhecer a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade de Deus. Tem gente que só estuda a vontade de Deus. Que não é essa, querido. É você fazer a vontade do Senhor. A palavra diz, permanece para sempre. E para terminar, Mateus 7, verso 21. Nos mostra as consequências quando não fazemos em obediência à vontade do Senhor. Mateus 7, verso 21, diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu gostaria, aí na sua casa, não sei onde você está, coloque suas mãos sobre seu coração. Eu quero orar por você. Feche seus olhos por um instante. Talvez com tanta frequência você tenha perguntado: como eu posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Todos nós temos que tomar muitas decisões durante cada momento. Talvez seu problema, como de muitos, é que eles não se dispõem a procurar, a descobrir aquilo que Deus já revelou que é a sua vontade. Quando a Bíblia diz, meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E o conhecimento da vontade de Deus é proteção para você. Provérbios 3, verso 6. Com a mão no coração, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Talvez você seja alguém que já ouviu tantas vezes o Evangelho,
mas até hoje você não entregou sua vida a Jesus. Tem andado por tantos caminhos e se perdido. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Ele vai endireitar o que está todo na sua vida. Ele endireitará as tuas veredas. O caminho não é uma religião, não é a placa de uma igreja. O caminho é Jesus. E a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém pereça. Jesus Cristo veio exatamente para te salvar, para mudar a sua história. Talvez você seja alguém que andou com Ele, viveu com Ele, mas o abandonou, está longe. Esta é a hora de você voltar para a vontade de Deus, voltar para os caminhos, voltar para os braços do Senhor. Eu quero orar por você. Querido Deus e Pai, contempla nesta hora esse coração, Senhor. Ele ouviu sobre a Tua vontade. E a Tua palavra diz que a vontade do Senhor é que ninguém pereça. Ó Deus, que este que acabou de ouvir a Tua palavra possa se entregar ao Senhor, que possa Te tomar a partir de agora como Senhor e Salvador. Ou este que volta aos seus caminhos, que haja uma festa no céu, como na casa do filho pródigo. Eu o abençoo no nome de Jesus. Amém.